Olá, família! Sejam bem-vindos a mais uma jornada pelas páginas da Bíblia. Hoje vamos mergulhar numa história que nos mostra a humanidade por trás de um dos maiores heróis da fé, Abraão. Já parou para pensar que até mesmo o pai da fé teve momentos de fraqueza, medo e cometeu erros graves? A história de hoje é sobre isso. É sobre uma mentira contada por medo e sobre a fidelidade inabalável de Deus, mesmo quando nós falhamos. Fique comigo, porque essa passagem tem muito a nos ensinar sobre a nossa própria caminhada. Imagine a cena: o sol escaldante do deserto, uma terra estrangeira e um sentimento de pavor no coração. A fome tinha devastado Canaã, forçando Abraão e sua esposa, Sara, a buscar refúgio no poderoso Egito. Abraão era o homem que carregava uma promessa divina. Dele nasceria uma grande nação. Mas naquele momento, a promessa parecia distante e o medo muito real. Sara era uma mulher de beleza estonteante. Abraão sabia que em terras estranhas como o Egito, a beleza dela poderia ser uma maldição. O medo começou a sufocá-lo. Ele pensou: se os egípcios souberem que ela é minha esposa, eles vão me matar para ficar com ela. O pânico tomou conta do homem que deveria confiar plenamente em Deus. Então, movido por esse temor, Abraão teve uma ideia que comprometeria tudo. Ele se virou para Sara e disse algo que mudaria o curso dos acontecimentos. Em Gênesis capítulo 12, lemos suas palavras: diga, por favor, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e assim minha vida seja poupada. Tecnicamente, havia um pingo de verdade nisso. Sara era sua meia-irmã. Mas na prática era uma mentira completa, porque ela era, acima de tudo, sua esposa. Ao tentar salvar a própria pele com uma meia-verdade, Abraão colocou em risco a mulher que amava, a pureza de sua aliança e a própria promessa de Deus. Ele trocou a fé pela estratégia humana, o cajado do pastor pela astúcia do mentiroso. E como Abraão temia, assim que chegaram ao Egito, a beleza de Sara não passou despercebida. Os oficiais do faraó a viram e logo contaram ao rei sobre aquela mulher deslumbrante. Sem hesitar, Sara foi levada para o harém do faraó. O pior pesadelo de Abraão, de certa forma, se tornou realidade, mas por causa de sua própria mentira. E o que aconteceu com Abraão? Bom, por causa de Sara, a suposta irmã, o faraó o cobriu de presentes. Ele recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, camelos, uma verdadeira fortuna. Por fora, ele estava prosperando. Mas conseguem imaginar a angústia em seu coração? Ele tinha riquezas, mas havia perdido sua esposa. O favor dos homens lhe custou a presença da mulher que era central na promessa de Deus. De que adiantava ter tudo isso se a mãe da nação prometida estava no palácio de outro homem? É aqui que a história toma um rumo dramático. Deus não fica em silêncio. O Senhor intervém, mas não da maneira que talvez esperássemos. A Bíblia diz que Deus feriu o faraó e sua casa com grandes pragas. Imagine o caos no palácio, doenças misteriosas, sofrimento inexplicável. Ninguém entendia o motivo daquele castigo divino. O faraó, desesperado, provavelmente buscou respostas com seus sábios e sacerdotes, mas a causa era espiritual. De alguma forma, seja por um sonho, uma revelação direta ou pela conexão dos fatos, Faraó descobriu a verdade. Ele percebeu que a causa de todo aquele sofrimento era Sara. Furioso e ao mesmo tempo temente a Deus, ele convocou Abraão. Conseguem visualizar essa confrontação? Um rei pagão repreendendo o escolhido de Deus. Faraó disse: que é isto que você me fez? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse, ela é minha irmã, a ponto de eu a tomar para ser minha esposa? O faraó entendeu que ele quase cometeu um pecado terrível por causa da mentira de Abraão. A repreensão foi dura e humilhante.
Imediatamente, Faraó devolveu Sara a Abraão. Mas não foi só isso. Ele os expulsou do Egito. Abraão saiu de lá com todos os bens que havia ganhado, mas saiu humilhado. Ele foi protegido, sim, mas também foi disciplinado. Deus o livrou da consequência máxima de seu erro, não porque ele merecia, mas porque a promessa divina não podia ser frustrada por uma falha humana. A aliança de Deus era maior do que a mentira de Abraão. Essa experiência deixou uma marca profunda em Abraão. Ele aprendeu, da maneira mais difícil, que o medo o levou a esquecer quem era o Deus que o havia chamado. O mesmo Deus que o tirou de Ur dos Caldeus e lhe fez uma promessa grandiosa era poderoso o suficiente para protegê-lo no Egito. Ele não precisava mentir. A proteção divina não depende das nossas estratégias falhas, mas a história não para por aí. E é isso que a torna ainda mais fascinante e real. Anos depois, em Gênesis capítulo 20, a mesma situação se repete. Abraão e Sara estão agora nas terras de Gerar, governadas pelo rei Abimeleque. E, inacreditavelmente, Abraão comete o mesmo erro. De novo, ele diz que Sara é sua irmã. O medo, essa erva daninha, voltou a crescer em seu coração. E o que acontece? Abimeleque, acreditando na história, manda buscar Sara para si. Parece um replay do pesadelo, não é mesmo? Mas, novamente, a fidelidade de Deus entra em cena. Antes que Abimeleque pudesse tocar em Sara, Deus apareceu a ele em um sonho e o advertiu: "Você vai morrer por causa da mulher que tomou. Ela é casada." Amedrontado, Abimeleque questionou a Deus, dizendo que agiu de boa fé. E Deus reconheceu sua inocência e disse que por isso o impediu de pecar. No dia seguinte, Abimeleque confrontou Abraão, assim como Faraó havia feito. A repreensão foi semelhante. "O que você nos fez? Porque trouxe tamanha culpa sobre mim e o meu reino?" Mais uma vez, Abraão foi exposto. E mais uma vez, Deus o livrou. Deus não interveio para aprovar a mentira de Abraão, mas para proteger sua promessa e para mostrar que sua aliança é incondicional. A fidelidade de Deus não está condicionada à nossa perfeição. Vamos refletir sobre o que essas duas histórias nos ensinam. A lição central é clara. O medo é inimigo da fé. Quando o medo domina nosso coração, nossa primeira reação é tentar resolver as coisas com nossas próprias mãos, usando nossas próprias estratégias, mesmo que isso signifique mentir ou comprometer nossos valores. Abraão, o homem que se tornaria o pai da fé, agiu por medo não uma, mas duas vezes. Isso nos mostra algo poderoso. O caminho da fé não é uma linha reta de perfeição. É uma jornada cheia de altos e baixos, de momentos de grande confiança e de quedas vergonhosas. Ser um herói da fé não significa nunca errar, mas sim aprender a se levantar, a se arrepender e a confiar novamente na graça de Deus. A história de Abraão é a nossa história. Quantas vezes, por medo de perder o emprego, de não sermos aceitos ou de enfrentar alguma dificuldade, nós também não contamos meias verdades ou comprometemos nossa integridade? Quantas vezes esquecemos que o Deus que nos chamou é aquele que nos sustenta e nos protege? A beleza do Evangelho está exatamente aqui. Deus não abandonou Abraão em seu erro. Pelo contrário, ele o protegeu e o restaurou, não por causa dos méritos de Abraão, mas por causa de seu próprio caráter e de sua promessa. Isso nos leva à maravilhosa verdade encontrada em 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus é o nosso porto seguro. Não importa quão grande seja a nossa falha, a graça dele é maior. A aliança que ele fez conosco em Cristo é mais forte do que a nossa inconstância. A história de Abraão não é um incentivo para errar, mas um lembrete de que quando erramos, temos um Deus fiel que nos perdoa, nos restaura e continua a cumprir seus propósitos em nós e através de nós. Que possamos aprender com os erros e acertos de Abraão.
Que nos momentos de medo possamos escolher a fé e que quando falharmos possamos correr para os braços de um Deus que é sempre, sempre fiel. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precise ouvi-la e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe seu comentário abaixo, quero muito saber o que você achou. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.